Nós estamos agora aqui no norte de Israel, na cidade de Haifa, litoral norte de Israel. Atrás de nós temos um grande porto. O que a gente pode ver na cidade de Haifa para falar espiritualmente? Que relação que a gente tem desse porto? É isso que a gente vai abordar com vocês hoje, eu, Hiroshi Malahi, mostrando aqui a cidade de Haifa. Primeiro você precisa entender que Haifa é uma cidade que é a capital ou a principal cidade da região do Monte Carmelo. Que relação a gente pode comparar isso aí, Malahi, para as pessoas entenderem um pouco da importância desse lugar? Lembrando que Haifa é a terceira maior cidade de Israel depois de Jerusalém e Tel Aviv, né? Haifa também é o maior porto de Israel, onde provavelmente as nações vão se reunir para avançar em direção a Jerusalém. Para trazer uma visão bíblica a respeito do lugar, nós vamos ler Joel capítulo 3. Diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Essa primeira colocação aqui do profeta Joel nos remete ao que é chamado de Armagedon. E é interessante já no primeiro versículo, né, que Deus mudou a sorte de Judá e de Jerusalém. Quando que isso aconteceu? Há 50 anos atrás, quando Israel retomou a cidade de Jerusalém e fez de Jerusalém, ou refez de Jerusalém, a sua capital, né? É interessante ali que fala que as nações repartiram entre si a terra de Israel. Então a gente sabe que teve cativeiro babilônico, cativeiro romano, grego, várias perseguições contra Israel. Mas aqui hoje Israel tem vários povos, o povo armênio, a própria religião cristã, a religião muçulmana, vários países também. É aqui em Haifa mesmo, né? Aqui em Haifa mesmo, nós estamos aqui no alto do monte e a gente tem aqui o templo Bahá'í, que é mais uma religião. Haifa mesmo representa bem isso, por ser uma cidade cosmopolita, portuária. A gente vê gente de todas as nações. Agora mesmo veio um casal aqui conversar conosco, eles eram da Suíça, né? O rapaz fala português, estava comunicando aqui com a gente, falando com o nosso pessoal. Então, Haifa é uma cidade que tem gente de todo mundo e é espaço para todas as religiões, né? Então, mostra um pouco disso também. É interessante que olhando aqui para trás de Haifa, você vê que tem montanhas para um lado e para o outro, onde as nações vão seguir pelo vale, em direção ao Meguido e depois do Meguido, do lado do Monte Carmelo, em direção então a Jerusalém. É uma pena, você vai ver as imagens aí, a gente estava agora há pouco no Monte Carmelo, né? E ali do alto do Monte Carmelo, a gente tem a visão de todo o vale do Meguido, do vale do Armagedon. A gente está mostrando aí algumas fotos para vocês do vale do Armagedon, que dá para entender bem, né, Malahi? Uma planície onde todos os exércitos das nações vão ficar reunidos para dali, como diz o profeta Joel, Deus fazer com que eles venham até ao vale de Josafá que fica em Jerusalém. Apocalipse capítulo 16, versículo 15 e 16 diz assim: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Eis que venho como vem o ladrão. Jesus não vem como ladrão, né? Ele vem como vem o ladrão. Como que vem o ladrão? Primeira coisa, né? Ele vem no momento em que as pessoas estão despreparadas, né? Não vem... se você soubesse, tem outros textos que falam disso, se você soubesse a que hora que vem o ladrão, você estaria preparado, né? Mas o ladrão vem como? Num horário em que a gente não faz ideia, né? E tem um verso na Brit Hadashah também que fala que o dia vem como ladrão, o momento, né? Então vem um momento que ninguém está esperando e vem um momento de surpresa, né? O ladrão, ele pega sempre a gente de surpresa. E daí diz assim: bem-aventurado aquele que vigia. Portanto, é necessário a gente estar vigiando na presença de Deus, cumprindo os mandamentos para podermos andar de acordo com a Torá, de acordo com a vontade de Deus. E guarda as suas vestes, ou não se contamina, né, para que não ande nu. Andar nu não quer dizer andar pelado pelas ruas, mas andar nu é andar descoberto, né? Andar de uma forma que as pessoas vejam a sua vergonha, como está aqui no versículo 15, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha.
Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. E Armagedon é interessante, tem a ver com Meguido, é o mesmo lugar que nós estamos contando, que aqui próximo de Haifa, próximo do Monte Carmel. Então nós temos o Vale do Meguido, onde você olhando, você enxerga longe, uma longa planície. Então é interessante que será esse o lugar que as nações se reunirão. E profeticamente, então, esse porto que está atrás de nós, esse lugar que está atrás de nós, representa o lugar onde os exércitos das nações, e aí a gente convém lembrar, né, Malachi, que não são todas as nações, não são todos os exércitos que vão chegar aqui, mas a ONU representa todas as nações, né? Então os exércitos da ONU, representando todas as nações, chegarão aqui no porto de Haifa, para daqui chegar ao Vale do Meguido e dali descer até Jerusalém, né? É interessante quando fala das nações, sempre tem que lembrar que são os 70 povos ou as 70 línguas que deram origem aos povos que nós conhecemos hoje. Então, por exemplo, a gente pega Uruguai, Paraguai, Argentina, países da América do Sul que falam a língua espanhol, eles são representantes da Espanha, então representam uma língua, um povo dos 70. Então, se somente um desses países forem contra Israel, já representa um dos 70 povos. Então, assim que vai se aplicar. Quando a ONU foi atacar Israel, porque não tem mais saída, porque Israel hoje, além de ser Jerusalém ser uma capital, que todos os povos querem para si, querem universalizar a cidade, também nós sabemos que, querendo ou não, o mundo, em partes dele, está se islamizando. Ou seja, os judeus são minoria. Então você vai apoiar quem? Materialmente falando, uma minoria ou uma maioria? Por mais que os judeus tenham feito muitas coisas boas para a humanidade e fazem ainda, o mundo vai preferir então atacar Israel, tanto pela parte espiritual quanto pela parte material, porque a gente sabe que a Europa, a França, a Alemanha, a Inglaterra são países que com o tempo estão ficando totalmente favoráveis aos palestinos, aos muçulmanos, que então vão querer tomar a cidade. E a gente vê no profeta Zacarias também várias referências à chegada do Mashiach, ao dia do Mashiach. Zacarias capítulo 12, por exemplo, nos diz assim, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. É difícil de carregar, é pedra pesada, é difícil de lidar com uma pedra pesada, é difícil para todos os povos, né, conseguirem lidar com Jerusalém. E todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Como a gente tem falado aí, todas as nações representadas através da ONU, né? Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura que montam sobre a casa de Judá, e abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. O que a gente pode falar, Malachi, acerca de Yeshua, por exemplo, nesse período aqui em que Deus reúne as tropas? Onde estará Yeshua e leva essas tropas a Jerusalém? É interessante que é tudo em etapa, né? O Vale do Armagedon, Meguido, fica em direção a Jerusalém. Após as nações se reunirem para ir contra Jerusalém, eles vão parar próximo do Vale de Josafá. E o Vale de Josafá já é próximo também do Monte das Oliveiras, quando eles estiverem então atacando Jerusalém. E Yeshua, como a gente sabe em Zacarias 14, que nas próprias referências judaicas fala que se refere ao Mashiach, o Mashiach desce sobre o Monte das Oliveiras, que é do lado do Vale de Josafá, e começa então a batalha do Mashiach contra as nações que estão atacando Israel. E é interessante que até nessa viagem, eu com o Moshe estavam conversando, por que o Monte das Oliveiras vai ter que ser destruído ou aberto, vai ter que virar uma planície? Porque nós sabemos que há cemitérios, tanto judaicos quanto também próximo da porta da entrada do Mashiach em Israel, há cemitério árabe ou cemitério muçulmano. Quando o Mashiach vem, o Monte das Oliveiras se abre, deixando então a passagem apropriada para o Mashiach entrar dentro da cidade santa sem se impurificar com o cemitério. Vamos comentar um pouco então de Zacarias capítulo 14, né, porque é um texto muito interessante. Zacarias 14 diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti.
porque eu ajuntarei todos, de novo, né? Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, aqui, o que dá a entender nisso aqui, Malachi, é que a guerra do Armagedon não é um negócio de um dia, né? Sim, sim. Porque a cidade será saqueada, as mulheres forçadas, uma parte da cidade, dos habitantes de Jerusalém vai fugir, outra parte vai permanecer, e aí sim o Senhor pelejará, né? E é interessante que vai continuar tendo povo ali, ó. E o restante do povo não foi expulso na cidade. Por que não foi expulso? Porque nesse momento que volta o Mashiach. E é interessante que em Zacarias, em geral, vai falar também do pranto do nosso povo. Quando eles verem o Mashiach descendo, defendendo a eles, quando eles já perderam a esperança, porque a cidade está sendo tomada, então o Mashiach volta e fala que eles vão chorar amargamente por ver aquele que muitos negaram ser o verdadeiro Mashiach. Aí no versículo 4, aí, Zacarias 14, né? Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul, como Malachi já mencionou aí, né, na vinda do Mashiach. Fugireis pelos vales dos meus montes. Não será uma coisa muito simples, né? Às vezes as pessoas acham que a igreja vai ser levada para o céu, mas em nenhum momento fala aqui dos salvos serem levados para o céu também, né? Não existe um motivo para o Mashiach descer na terra, defender Israel e daí de repente levar uma igreja para o céu, né? Ainda que o Novo Testamento nos mostre o conceito, né, do arrebatamento, o arrebatamento não quer dizer que seja levar as pessoas para o céu, mas um lugar de encontro, né? Um ponto de encontro, elas serão levadas a um ponto de encontro e dali descerão com o Mashiach. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém. Então estar aqui é ver o princípio do Armagedon, podemos dizer assim, né? Estar aqui em Haifa é ver de onde os exércitos das nações entrarão para a terra de Israel, se reunindo ali no Vale do Meguido. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Hoje nós estamos num dia de frio e gelo aqui no norte de Israel, né? Mas será um dia singular, conhecido do Senhor, e não será nem dia e nem noite, mas haverá luz à tarde. E naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. É interessante também nesse versículo, né, fala de correr de Jerusalém águas vivas, mas as pessoas olham e falam, mas não tem fonte em Jerusalém, não tem rios, né? E na verdade a gente passou pela fonte de Gihon, pelo rio, ali, pela fonte que corre pelo túnel do rei Ezequias, quer dizer, águas brotando, águas vivas, né, porque brotam de Jerusalém. E o Senhor, versículo 9 de Zacarias 14, e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Gebá e Rimon ao sul de Jerusalém, e essa será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. A partir da chegada do Mashiach, então, quando ele começa o seu reinado sobre Jerusalém, Jerusalém passará a ser um lugar de segurança, né? É interessante que nós estávamos comentando um pouco sobre o arrebatamento, todos esses assuntos estão correlacionados. Lá quando fala do arrebatamento, a gente sabe que fala do grande toque do shofar, que está em Isaías e está em Apocalipse. No Apocalipse seria o 7º shofar, onde é tocado um grande shofar, os mortos ressuscitam e também é visto um sinal no céu, que todo olho verá o Mashiach voltando. E para quem crê na ressurreição dos mortos, como está descrito na Bíblia, as pessoas ressuscitam e são transladados para junto de Yeshua, para descer então sobre o Monte das Oliveiras. Então Yeshua, antes de descer no Monte das Oliveiras, ele é recepcionado pelos salvos. Os salvos são ressuscitados e então são arrebatados. Aí que está o motivo do arrebatamento. Muitas igrejas acreditam que Yeshua vem,
as pessoas ressuscitam e são levadas ao céu e vão morar nos ares e tal. Mas daí não vem o que Yeshua vai fazer posteriormente. Qual que é a função de Yeshua? O que Yeshua vem fazer? O que está em Zacarias 14. Descer sobre o Monte das Oliveiras e salvar o seu povo. Isso faz cair por terra, né, Malachi, aquele pensamento de que aqui vai ser entregue ao anticristo, tudo vai ser destruído. Não está em nenhum lugar escrito dessa forma, nenhum lugar aponta para isso, mas será um período de restauração da terra durante o reinado do Mashiach, né? E o que vai acontecer então com as nações, com aqueles que restarem dessa batalha do Armagedon depois da chegada do Mashiach? Lembre-se que o monte vai fender, as pessoas vão fugir, vai ser uma grande guerra que vai atingir, porque não todas as nações do mundo, mas o que acontecerá com o que restar das nações? Aí Zacarias capítulo 14 nos responde, fala assim: e essa será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, e estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhe apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Quer dizer, contra o seu próximo significa que eles já não sabem o que fazer, né? Quando Deus entrar em guerra com eles, quando o Mashiach surgir sobre o Monte das Oliveiras, os exércitos das nações já não saberão o que fazer também, né? Tem relatos bíblicos de guerras que as pessoas se mataram entre elas. E é o que vai acontecer quando o Mashiach estiver voltando. A confusão que ocorrerá no exército dos inimigos, eles mesmos se matarão entre eles. Então isso nos remete também, né, lá no começo, em Gênesis capítulo 11, quando fala da Torre de Babel, né, nos remete também a um período de confusão ali. Eles não sabiam mais o que fazer quando eles começaram a construir a torre. E aqui também, os exércitos já não mais terão uma organização para poder guerrear contra Israel. Naquele dia também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Aí no versículo 16 nos diz assim: e todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso mostra já o reinado do Mashiach sobre toda a terra, né? Aí se cumpre o texto de Isaías, né? Isso, Isaías que fala que a ursa pastará com o filhote, o leão, então não terá mais briga entre os animais, e também as nações transformarão as suas espadas, os seus aparelhos bélicos em ferramentas para cultivar a terra, para cuidar da terra. Então nós vemos isso se cumprindo. E também a parte aqui, muito interessante, como que as nações vão subir para Jerusalém comemorar Sukkot, se o povo santo está lá no céu ou em outro lugar. E fala que terá as nações. Tem uma religião que prega que a terra ficará vazia por 1000 anos, mas e que tem essas nações que restarem dessa grande batalha, como que elas vão estar vivas na terra e vão subir a Jerusalém comemorar Sukkot, né? E é bom lembrar, né, que a guerra ocorrerá aqui, na região do Oriente Médio, aqui em Israel, ocorrerá a batalha de Deus contra as nações. Não quer dizer que não vá morrer pessoas em vários cantos do mundo, né? Porque os mísseis podem atingir vários lugares do mundo e muitas pessoas morrerão, mas não quer dizer que todos os que moram no Brasil morrerão, por exemplo, né? E os que restarem no Brasil vão fazer o quê? Mesmo aqueles que não conheceram a Yeshua, que não conheceram a Torá, serão obrigados a vir a Jerusalém celebrar a festa dos tabernáculos. O que é a festa de Sukkot? Nada mais, nada menos do que a festa de Sukkot, representando o povo dependendo de Deus. Durante 7 dias, nós, da comunidade de Israel, saímos do conforto das nossas casas e habitamos em tabernáculos ou em cabanas para deixarmos clara a nossa confiança em Deus. E as nações terão que vir a Jerusalém todos os anos, né? E o que acontecerá se alguma das famílias da terra eu não vou para Jerusalém, não vou celebrar a festa dos tabernáculos? Versículo 17 nos diz assim: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva,
e se a família dos egípcios, por que falo dos egípcios? Do Egito é um povo próximo aqui, né, ao sul de Israel. Não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, e virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E aqui nos remete a vários simbolismos, a várias coisas. Por exemplo, como é que a gente vai ensinar as nações, né? O próprio profeta Zacarias fala das nações pegando na franja do tzitzit de um judeu e dizendo: iremos convosco porque Deus está convosco. Como é que você vai ensinar alguém a celebrar a festa dos tabernáculos se você não celebra, né? Se você não cumpre com as festas? E é muito interessante que esse acontecimento aqui nunca ocorreu ainda. Então, ou a Bíblia é mentirosa ou a Bíblia é verdadeira. Todos os que defendem a Bíblia logo vão ter que defender que haverá um período em que as nações vão subir comemorar Sukkot. E nós vemos isso se cumprindo. E comemorar Sukkot em si é um mandamento positivo. O que acontece quando você não cumpre um mandamento positivo? Não vem bênção. Então a chuva é uma bênção. As nações, a maioria das nações depende da chuva. Então as nações que não vierem não terão a bênção da chuva. Aí o Egito, que depende mais do Nilo, e o Nilo ele nasce em outros países, por exemplo, nos países africanos. Se esses países africanos obedecerem a Torá, logo o rio vai continuar, vai vir para os egípcios. Mas daí o que acontece? Vem a peste, vem gafanhoto, vem pragas. Então tem a ver com mandamento positivo. Mas Malachi, quem não comemorar, tem os mandamentos proibitivos. Qual que é o mandamento proibitivo? Não pode matar, não pode roubar. Quando roubar no reinado do Mashiach, será punido imediatamente. Por que será punido imediatamente? Porque as pessoas que forem transformadas, elas serão incorruptíveis. Então não tem como você corromper aquela pessoa, nem matá-la também. Elas serão, por isso que as pessoas serão imortais, os salvos, e serão incorruptíveis. Então a justiça vai se aplicar. Você roubou, vai ter que pagar. Então por isso que fala que vai ser um reino de muita paz, será um reino de 1000 anos de paz absoluta. Por quê? Porque a Torá ela vai ser dada e ela vai ser cobrada como deveria ser. Por que durante o período de Israel, posteriormente, quando eles entraram na terra, não deu certo a Torá em si? Porque os juízes eles se tornavam corruptos. O brasileiro sabe que a corrupção é terrível. Por exemplo, Israel é um país que é um país praticamente desértico quando o nosso povo voltou. Hoje a maioria do norte de Israel é totalmente jardins, plantações, somente uma pequena parte de Israel que já era deserto na época de Israel mesmo, na época bíblica, está se tornando o oásis. E o Brasil, que tem tudo para ser um grande país, não vai para frente. Por que não vai para frente? Porque a corrupção é gigantesca, dinheiro tirado do lugar que deveria ser aplicado e mandado para outro. No reinado do Mashiach isso não existirá. Terá juízes justos que obrigarão as pessoas a cumprir os mandamentos, e a pessoa que cumprir vai ver o fruto do cumprimento. Você cumpre, chove no teu terreno, vem bênção. Então será um período maravilhoso do reinado do Mashiach, que é descrito aqui em Zacarias 14. E quando a gente lê, por exemplo, Isaías capítulo 11, né, fala do reinado do Mashiach, fala assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isso vai acontecer nos dias do Mashiach, até porque, né, Malachi, quando a gente fala da pessoa pecar hoje, do roubo, ou de qualquer outro tipo de pecado, hoje a pessoa pode botar a culpa em Satanás, no diabo. Foi o diabo que fez isso. Mas durante o reinado do Mashiach, Satanás será preso, para não enganar as nações, né? As nações não salvos, tá? As nações que restarem da batalha do Armagedon, né? Então você não vai poder botar a culpa no diabo, né? É que de certo modo hoje, quando você peca, tem dois responsáveis, você e o inimigo. Então você tem um inimigo, então você tem a vontade e o inimigo te dá a oportunidade. Mas no reinado do Mashiach a oportunidade não existirá, vai depender somente, unicamente da sua vontade. E você vai saber muito, vai ser preto no branco. Não vai ter como você escolher,
você vai saber que se fazer isso, vai vir punição. Se você fizer isso, vai vir bênção. Então vai ser, você desobedeceu, você sabe que vai ter castigo. Não tem como você escapar e nem vai ter quem você justificar, porque o inimigo vai estar preso durante 1000 anos, somente bem no finalzinho que ele vai ser solto. E daí no versículo 9 desse mesmo capítulo 11 de Isaías diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, e naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Todas as nações terão que reconhecer o Mashiach governando sobre toda a terra. E cumprirá, então, o texto de Isaías capítulo 2, né, que fala: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, quer dizer, vai se elevar sobre todos os montes, né? O monte representa reinos, né? Sim, tem essa representação do reino, né? E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, ou seja, todos os povos terão que vir. Está plenamente de acordo com Zacarias, quando fala dos povos das nações vindo celebrar a festa das cabanas, e irão muitos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque que mitzion tetzetorá de Bar Hashem Yerushalayim, de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Ele julgará os povos e corrigirá muitas nações. E elas se converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. E uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então chegará o dia em que isso há de se cumprir e todas as nações virão a Jerusalém ao encontro do Mashiach para receber a Torá vindo e sendo distribuída ou ensinada a lei de Deus sobre toda a terra. É interessante ali que há um tempo atrás, há mais ou menos 100 anos atrás, tudo isso parecia muito longe de acontecer, porque Israel não estava na sua terra. Então por isso que muitas religiões acabaram criando uma ideia de morada no céu, um reino no céu e tal. Mas depois que Israel se estabeleceu em 1948 e todos os eventos que foram decorrendo, a Guerra dos 6 Dias, como Israel recuperou Jerusalém, hoje religiões que defendem um reinado de 1000 anos no céu, ou que a comunidade será levada para o céu, não tem como explicar todos esses textos bíblicos. Não é um lugar, é Isaías, é Zacarias, é Apocalipse, é vários lugares que falam do Mashiach vindo, implantando o reino. As nações subirão ao representante de Jessé. Mas como que as nações vão subir no céu? Será que terá uma escada que vai subir da terra para o céu? Como que a terra ficará vazia durante esse período se as nações estarão na terra? Então isso tudo é importante você ver que, além de você cumprir a Torá, guardar o Shabat, por exemplo, o que vai te mostrar, que vai te guiar, são as profecias. As profecias vão te colocar a parte escatológica certa, vai te colocar no rumo certo. Então você não pode hoje continuar acreditando que você vai morar no céu, continuar acreditando que o reino vai ter 1000 anos no céu de reinado ou coisa desse tipo, se o Mashiach vem e já implanta: de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Quando na história da humanidade até agora Israel controlou o mundo, fala no sentido de leis, no sentido de ditar o que as pessoas devem fazer? Quando que as nações no mundo cumpriram a Torá? E quando que elas vão cumprir se não vai ter esse período de 1000 anos de restauração, todas essas coisas? Nós vemos, por exemplo, Coríntios capítulo 15, que fala muito interessante, que o Mashiach vai reinar 1000 anos e vai devolver a terra no estado que o Pai entregou. Se o inimigo vai estar aqui na terra, a terra vai estar destruída, como que a terra vai se restaurar? Quem que vai restaurar a terra? Então é muito importante esses textos. Apocalipse capítulo 20 fala da prisão de Satanás por 1000 anos, né? E depois Satanás sendo solto para enganar as nações. Por que Satanás ficaria preso, né, se a terra está vazia? Não faria sentido, né? Daí não, ele vai ficar preso porque a igreja está no céu. Ele vai ficar preso na terra? Também não faz sentido, porque onde estarão as nações? Não faz sentido. E se os salvos estão no céu, significa que o restante é tudo ímpio? Então por que Satanás vai ficar preso com os ímpios, que já, na teoria, pertencem ao reinado de Satanás? São tudo perguntas que não têm respostas, e é preciso estudar a Bíblia à luz do que está escrito,
para entender. E Apocalipse capítulo 21 fala depois dos 1000 anos, né? E viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Quando as pessoas falam, eu vou morar na nova Jerusalém, né? Não é mentira. Sim, nós iremos morar na nova Jerusalém, no sentido de eu vi a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Um aspecto interessante aqui é que Jerusalém desce para o seu esposo. Significa que o esposo está aqui, né? Senão o texto bíblico diria, Jerusalém descerá com o seu esposo. Não, o esposo, o Mashiach ben Davi, o descendente de Davi, a raiz, da raiz de Davi, o tronco de Jessé, né? Do tronco de Jessé, governando sobre a terra, a nova Jerusalém descerá para ele. Significa que ele estará aqui. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Mas se a igreja estivesse no céu, Deus já estaria habitando, né? Mas quando a nova Jerusalém descer, Deus então habitará com os homens, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí segue o texto. Interessante um detalhe ali, que a nova Jerusalém desce do céu e ele é a conclusão de tudo. Então, o que os salvos esperam não é só o milênio é uma fase. Lembrando que os salvos durante o milênio vão trabalhar como reis, como sacerdotes, vão julgar as nações. E quando que realmente os salvos recebem seu galardão de forma absoluta? Quando desce a nova Jerusalém. Então termina de certo modo o serviço sobre o mundo. Quando fala lá em João 14 que Mashiach vai preparar lugar, vai preparar moradas, é que com a morte dele, ele fala, onde que eu vou agora, vocês não podem me seguir, que é morrer. Mas quando ele morreu, ele preparou a salvação para toda a humanidade. E daí ele fala que depois ele volta e estarei convosco aqui na terra. E no final o próprio Deus desce com as novas moradas. As moradas, ninguém vai habitar nas novas moradas. E aqui em Apocalipse 21 não fala do povo descendo nas moradas. Como o Moshe bem mencionou, o esposo está aqui. Então desce a nova Jerusalém. Então a gente espera que esse pequeno estudo possa trazer para você um pouco mais de conhecimento, fortalecer a sua fé, mas te incentivar a conhecer um pouco mais da Bíblia. Desde aqui, de Haifa, onde os exércitos das nações descerão, né, tomando o rumo do Meguido, da planície do Meguido, do vale do Armagedon, e dali indo até Jerusalém, no vale de Josafá, para o encontro quando Deus terá juízo com essas nações. Que esse estudo possa trazer a você mais discernimento, mas que traga também a você a esperança no reinado do Mashiach e a esperança no Olam Rabá, no reino de Deus.